vontade. Chave do carro ficou aqui. Da próxima vez eu já quase sei onde estamos. Novos amigos, boa noite. Boa noite. Meu nome é Luciano, sou da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas de Florianópolis, lá do Parque São Jorge, e agradeço a oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre esse capítulo maravilhoso, na qual eu trabalho com um pouco de Joana de Ângeles. A gente dá a série psicológica de Joana de Ângeles há 2 anos. E também, claro, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base. O tema de hoje o sofrer, o mal sofrer e o bem sofrer. Que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Quando nós dissemos assim, bem-aventurados os aflitos, há umas interpretações bastante diversificadas, vamos usar assim com carinho e respeito, né? Cada um que lê, cada um que interpreta, pode interpretar de formas diferentes. Mas os bem-aventurados, a nossa dedução, são aqueles que vão notando, sentindo, cada um no seu caminho, cada um na sua etapa evolutiva, aqueles que conseguiram acordar. Joana de Ângeles usa a expressão iluminar-se. Quando a pessoa começa a deixar de prestar atenção para o externo, para os outros, para os detalhes alheios, e começa a buscar dentro dela mesma as dificuldades que se apresentam no caminho. E com isso, com esse processo, nós começamos a alcançar uma grande oportunidade de mudança. Não existe caminhos externos para o sofrimento, para cessar o sofrimento. Ela deixa bem claro, inclusive no seu livro Plenitude, que é o 3º livro da série psicológica, é um apanhado maravilhoso sobre as diversas situações do sofrimento, e ela deixa bem claro que o processo todo, esta iluminação, só se dá através do autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento, para que nós possamos entender, né? É aquele momento onde nós aprendemos, ou notamos, ou sentimos que não adianta mais culpar o outro pelas dificuldades, pelos sofrimentos que estamos passando. Então, aqui nesse capítulo, que é o capítulo 5 do Evangelho, lindo capítulo, bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé. Porque esse provar a sua fé é aquela sensação, isso é nosso, não pode ser ensinado de fora para dentro. Mas é aquele momento em que você sabe que vai acontecer. Não como vidência, mas que você confia, que você sente que isso vai acontecer. Bem-aventurados, não é? Aqueles que têm a oportunidade de estar aqui nesse momento. Poxa, Luciano, mas você está dizendo que... Estou dizendo que esse é o nosso melhor momento, a nossa melhor encarnação. É o nosso melhor ser. Tá, mas tantas coisas acontecendo por aí, tantas coisas que inclusive não são nem
Jesus está dando oportunidade a gente ter que entender esse processo, né? Ou deve entender, pelo menos. Na verdade, não é isso. Nós já tivemos tantas e tantas chances de nos autoconhecer, de nos modificar, de trabalharmos, e em grande maioria, a maior quantidade nós perdemos. Então, desta forma, neste momento do planeta, é como se fosse apertar botões de energia, porque tudo é energia, nós somos energia. Nosso pensamento modifica o fluido cósmico universal, como já sabemos. E essa modificação vai de acordo com o estado vibratório. Nós entramos em sintonia com os espíritos e os encarnados que estão compatíveis a quem nós somos. Não tem jeito de fugir essa regra, gente. Não é só dizer com quem tu anda que te direis quem tu é. Eu te direis quem tu é com quem você anda. Se a gente começa a entender isso, são métodos de nós observarmos onde nós estamos colocando os nossos pensamentos. Para que nós estamos direcionando os nossos pensamentos? Para quem? Para quê? E aí vem questionamentos. Por que eu estou aqui? Estou aqui para trabalhar, crescer e morrer? Claro que não. Não teria sentido para nós que somos espíritas. É um processo maior que quanto mais nós vamos chegando a essa consciência, a essa conclusão, mais rapidamente nós vamos entendendo o que é o tema de hoje, que é o bem sofrer e o mal sofrer. Nesse mesmo capítulo, no item 18, nós temos ali nas instruções dos espíritos o espírito Lacordaire, que é da equipe lá, né, de vários espíritos elevados, no qual fazem os comentários das obras, e nesses comentários esse subcapítulo 18 ele fala assim: o bem sofrer e o mal sofrer. Para que a gente possa entender um pouquinho esse processo do bem sofrer e do mal sofrer, que é muito, que em geral não é bem interpretado, porque, poxa, existe o bem sofrer, então, né, um questionamento que as pessoas normalmente fazem, né? E o mal sofrer, sim, sofrimento é ruim, etc e tal. Lá vem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, com suas parábolas, com essa estrutura tão importante, né? Nos ajudar nesse sentido. Então, no item 4 e no item 5, nós temos, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais das aflições. Capítulo 4. O que seriam as causas atuais das aflições? Nós somos seres milenares, para quem não ainda, né, para alguns ainda fica difícil, a gente respeita, mas nós não nascemos nessa vida. Tudo que nós sabemos não é desta vida que nós adquirimos, certamente que não. Nós já passamos por muitas, e eu não vou dizer assim números, porque são muitas encarnações. E nessas encarnações nós vamos tendo a oportunidade de refazer aquilo que a gente não fez direito. Esse é o verdadeiro sentido desta maravilha chamada reencarnar. Então, a cada ponto dessa caminhada, nós vamos tendo a oportunidade, uma programação ainda feita no mundo espiritual, de refazer as matérias, vamos fazer uma analogia, as matérias que nós não fomos bons, que não passamos de ano, abre aspas, na vida anterior. Quando não conseguimos resolver isso nesta vida, na vida que estávamos, esse sistema perfeito de leis que vem do Criador, extremamente justas, faz com que todas as informações boas e as informações não boas sejam armazenadas no departamento chamado corpo perispiritual. Não vou entrar em detalhes nesse assunto, mas isso merece um estudo também para entender esse mecanismo. Mas
Onde eu quero chegar? Quando nós não conseguimos reequilibrar, refazer aquilo que desalinhamos nas vidas nossas e dos outros, na vida nós levamos para a próxima, gravada no que a gente chama de corpo perispiritual. Então, duas formas no capítulo 4 e no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: causas atuais seriam o quê? As energias de desequilíbrio que estamos gerando nesta vida. Então, se nós não aprendermos que falar mal dos outros, fazer mal aos outros, passar por cima para conseguir um trabalho, desejar maledicências e outras coisas, se nós não entendermos que esse processo, ele só não direciona para as outras pessoas, a gente acha que está ofendendo alguém, pensamos, beleza, consegui deixar a pessoa brava, triste. Não é assim que funciona. Quando nós estamos gerando energias de desejo para qualquer pessoa, para qualquer grupo, para qualquer coisa, para a própria natureza às vezes, nós estamos emitindo essas frequências para alguém, a outra pessoa vai receber se estiver predisposição energética, é como sintonizar um rádio, se não estiver na mesma estação, não entra em sintonia. Nós vivemos assim, nós somos assim, nós entramos em sintonia. E se a pessoa estiver em sintonia, ela recebe essa energia. Mas o mais importante que nós temos que saber é que essa energia também é acumulada no nosso corpo energético, no nosso perispírito. E isso é o que nós devemos nos preocupar seriamente. Porque se você desequilibrou a energia, você vai ter que reequilibrar. São leis. E aí, quando não é gerada nessa vida, vem para o item 5, que é, se não é desta vida, é de vidas anteriores. Então, muitas vezes nas vidas anteriores, nós prejudicamos muitas pessoas, inclusive nós mesmos. Nessas vidas, não arrumamos isso. Vamos trazer para a vida atual. E aí entra o ponto onde eu quero chegar do bem sofrer e o mal sofrer. Sofrimento, gente. André Luiz até usa uma expressão aqui legal. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Repetindo, geralmente o mal é o bem mal interpretado. É um comentário do André Luiz do livro Sinal Verde. Entendendo esse raciocínio, essa reflexão que eu estou tentando levar a vocês, nós vamos começar a entender por que sofremos. É esse ponto que eu gostaria de chegar. E depois, fechando, dizendo o que é o bem sofrer e o mal sofrer. Então, se nós trazemos essas energias e temos o esquecimento na reencarnação atual, que é o item 7 ali, né? O item 6, digo, significa que nós não vamos lembrar o que fizemos, graças a Deus, nas vidas anteriores. Então, há um esquecimento para que nós possamos ter um cachê, uma chance nova de nos relacionar com as pessoas novamente. E quem nós vamos atrair? Em que família nós vamos nascer? As que energeticamente vão nos impulsionar para a evolução. Olha que interessante. Mas como isso acontece? Energias. Programação reencarnatória. Então, nestas situações, o teto que nós nascemos é o melhor teto para a nossa evolução. Embora alguns pensem, eu podia ter nascido num palácio. Provavelmente já nasceu em palácios. Não utilizou bem o dinheiro, não ajudou o que foi te emprestado, e aí, em outra vida, normalmente vem com uma prova ou uma expiação para que possa valorizar a necessidade de ajudar os outros. Então, esse processo, quando é explicado dessa forma, nós conseguimos ter entendimentos para que quando chegarmos aqui na nossa vida, nós comecemos um novo cachê, como se fosse do zero, nós recebemos o amor da família em geral, e esse amor, essa reprogramação, nos dará a oportunidade, quando somos bons pais, bons irmãos, boas mães, de, no momento que esse espírito se revelar, que é em torno de 7 a 12 anos, é onde o espírito acorda para suas predisposições das vidas anteriores,
né? Quando ele vira aborrecente, né? Muda totalmente, não quer mais com o pai junto. Todo esse processo significa o quê? O espírito deixou de receber, parou esse ciclo e inicia o próximo ciclo. Nesse momento, então, nós temos a oportunidade, né, de ter o início de uma nova caminhada, a nova oportunidade da escola em que estamos reaprendendo e tendo a chance de drenar tudo aquilo de não bom que a gente fez. Mas por que isso não funciona às vezes? Por que nós continuamos sofrendo? E esse processo de sofrimento, Joana de Ângeles deixa bem claro, o sofrimento, né? O sofrimento é um processo extremamente necessário para o estado evolutivo em que nós estamos. Nós estamos em estágios. Pô, mas olha o que o palestrante está falando lá. Como é que ele pode dizer que é bom sofrer, então? Não é que é bom sofrer. Eu não disse isso. O que eu gostaria que você entendesse, que nós temos esse mecanismo. Eu sempre faço uma metáfora para as pessoas entenderem melhor. Quem de nós vai ao dentista se não sente dor? Alguns vão, tá, tudo bem. Alguém pode responder, eu vou de 6 meses, de um ano. Mas em geral, quem? Quando sente dor. Então, entendendo este processo, ainda para o nosso momento evolutivo, este agora, nós precisamos ainda de situações que nos tirem o que chamamos do ponto de conforto. Senão nós ficamos encostados na parede, sendo servidos. E aí o processo de evolução diminui, quando não para alguns. Não é? Não voltamos, não evoluímos, mas pode estabilizar. E não é o nosso objetivo. Então o que acontece nesse processo? Nós somos empurrados, nós somos levados pela dor, pelo sofrimento, para buscar ajuda. E aí quando buscamos ajuda, não é? Nós temos a chance, nós começamos a modificar aquilo. Quem não conhece alguém que já teve uma doença grave, que mudou totalmente o jeito de ver, o jeito de agir com as pessoas à sua volta? Começa a olhar o pôr do sol. Aliás, que pôr do sol bonito hoje, né, Laranjado? Quem olhou aqui, levanta a mão. Que bom! E agradeceram? Sim. Olha aí, então. Então, gente, tem gente que não vê isso, que passa pela natureza, passa pela vida, e a vida vai tocando e a pessoa só naquela angústia, naquela energia de descontrole. E quem são essas pessoas? São as pessoas que ainda não aprenderam esse processo que Joana de Ângeles diz, o processo de iluminação, o processo de autoconhecimento. Nessa situação que estão comentando, então, chegamos ao ponto de entender o que é o bem sofrer e o que é mal sofrer. Quando estamos nos deparando com situações que são avisos, o sofrimento, gente, a dor, vamos a partir de hoje olhar como avisos do universo, avisos da vida, para deixar-nos conscientes que algo precisamos mudar. Olha só, levante da cadeira que você vinha sentado até hoje, não precisa, né, do banco, né? Mas levante-se e te observe, comece a se perguntar por que tantas pessoas te cutucam sempre naquilo, em determinadas coisas, e aquilo te tira do sério. Parece que as pessoas sabem onde apertar, e vêm, se aproximam de você e apertam. E quando apertam, quando não estamos nesse processo de autoconhecimento, de entendimento, nós fazemos o quê? Baixamos a nossa energia à mesma altura, à mesma frequência dessas pessoas. E quando nós baixamos essa energia, o que vai acontecer? Desarmonia, discussão. Quando nós começamos a entender, aquele ditado da vovinha que dizia o que vem de baixo não me atinge, é verdadeiro. As
Experimente na hora que alguém estiver descontrolado, alguém estiver te ofendendo, não responder. Apenas mentalize que Jesus abençoe essa pessoa, que ela consiga encontrar a paz dentro desse coração e não responda. Se a pessoa continuar te agredindo, dê um sorriso para ela, de preferência não muito exagerado, que pode se entender como deboche, e peça licença. Esse presente não é para mim, então eu não vou aceitar. Vire as costas e gentilmente saia sem falar nada. O que isso significa para o nosso corpo perispiritual, para a nossa energia e para o nosso momento evolutivo? Que você entendeu que você foi provado, houve uma provação. E você entra, você aceita o presente se você quiser. Se não, o que acontece quando a gente não aceita um presente, uma encomenda, algo? O que acontece, pessoal? Respondam. É devolvido. Não fica com a gente. Poxa, mas é simples? É simples quando nós temos essas informações. Quando nós começamos a entender. Nesse processo todo, o que eu gostaria que vocês, nesse espaço de tempo, entendessem ou revisassem. Né? Muitas pessoas já chegaram a essas conclusões, com certeza. Quando a gente fala do bem sofrer e o mal sofrer, é relativo, é diretamente proporcional ao resultado, à ação que eu vou ter diante desses avisos que chamamos de sofrimento, de dor, que o universo nos envia. Eu posso, muitas alternativas, mas vamos facilitar colocar duas. Eu posso simplesmente procurar o motivo para isso? Será que o que essa pessoa me deixa mal, será o que ela me diz, não é aquilo que eu preciso mudar também dentro de mim? E acredite, na maioria das situações é. Quando as coisas que nos falam incomodam, a não ser palavrões, mas assim, coisas que, ações, quando falam da gente, quando nos incomodam, quando nos tiram do sério, prestem atenção. Porque ali está, se te incomodou, é porque você dentro do teu ego, dentro dessa estrutura milenar, ainda não arrumou aquela parte em você. Então, nesse sentido, a opção 1 seria buscar mecanismos lá dentro de você, sozinho, não discutindo, não perguntando mais, em que podes mudar, porque é algo que precisa mudar. Isso é um processo. E o outro processo, que aí é o mal sofrer, olha só a diferença. O mal sofrer seria o quê? Aquele que maldiz tudo o que lhe acontece. Aquela pessoa que levanta, olha para cima, ó dia, ó vida. Lembra daquele personagem do desenho animado? Ó dia, ai que dia, até hoje está tão quente. Aí no outro dia, Deus, a natureza nos dá aí um dia fresco, um dia de vento. Puxa, esse vendaval, que porcaria. E assim existem milhares, milhões de pessoas que não acordaram. Mal sabem elas, eu não estou falando que são vocês, tá? Provavelmente em estágios diferentes, como todos nós. Não é? Mas essas pessoas estão o quê? Desequilibrando o seu próprio sistema, que é perfeito. Estão criando nuvens à sua volta, nas quais impedem de enxergar a sua volta se forem muito intensas. E aí vivem em mundos paralelos. E notem, essas pessoas, em geral, ninguém gosta de ficar perto delas. Ontem no curso do João eu estava falando, mas amigos, essas são as pessoas que nós devemos nos aprofundar. Porque Jesus disse, os que já estão bem, estão bem. Nós temos que ajudar aqueles que estão doentes. E a gente tenta fugir dessas pessoas, falar mal delas. Não, essa pessoa está louca, não quer. Esta é uma das nossas lições. Então, o bem sofrer é aquela pessoa que gente, não, isso não é impossível, tá? Que eu vou falar aqui agora. Agradece pela dor.
Porque segundo esse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, significa, não é? Ó, bem-aventurados os aflitos, não é? O que Jesus quis falar nesse capítulo 5? Bem-aventurados os aflitos, não é? Toda a população do mundo vai ter bons resultados porque sofre. Não foi isso. Bem-aventurados os aflitos significa uma interpretação, que a mim é lógica. Significa os bem-aventurados que estão aflitos são aqueles que já estão percebendo o que é o bem sofrer e o que é o mal sofrer. Então eles têm a bem-aventurança porque em algum tempo dessa vida ou da próxima vida eles vão conseguir, eles irão conseguir, não há dúvida nenhuma, drenar esses sofrimentos. E em geral, aquilo que a gente arrumou nessa vida, nós não vamos passar na próxima vida. Olha que legal, é como se estivéssemos carregando um saco de pedras nas costas durante todas as nossas encarnações. A cada encarnação que a gente faz algo que descontrola, é como se estivéssemos colocando pedras nas nossas costas que teremos que carregar. Não arrumou? Vai para a vida próxima e esse saco para alguns fica muito pesado. E quando está pesado, nós, no mundo, no corpo perispiritual, no nosso espírito, na verdade, tudo é energia. Frequências baixas, elas não conseguem, repetitivas, elas rebaixam aos corpos mais materiais. Passa do corpo espiritual, que é o nosso pensamento, é quem nós somos, vai passando pelo corpo perispiritual e chega ao corpo físico. Dependendo das nossas ações não boas, começam a drenar pelo corpo físico. E aí vem as doenças, aí vem as dificuldades e aí vem os sofrimentos. Porque todo esse processo nosso é elétrico e químico. Nós somos seres elétricos e químicos, não é? E sendo isso, nós estamos com frequências, com ações baixas, nós estamos estragando esse sistema que é perfeito. E por que vem a doença? Para que você mude as suas ações e os teus pensamentos. Então veja que jeito diferente que eu estou tentando trazer para alguns, né? Alguns já sabem, essa perspectiva. Mas tem uma pessoa super doente, vou ensinar ela que ela tem que agradecer. Não é fácil, não é bem. Mas o bem sofrer é entender que se está, prestem atenção, se está passando por aquela dificuldade é porque ela mesmo desequilibrou na vida anterior ou na vida atual. Então ninguém nos deixa doente, até uma gripe, gente. Uma gripe, nós adquirimos uma gripe quando nossa imunidade está baixa, correto? Isso a ciência diz. Mas por que a nossa imunidade é baixa? Porque o nosso sistema, o nosso espírito está em alguma função, alguma ação que a gente está tendo desequilibrado. Então nós baixamos a imunidade espiritual e vai repercutir aonde? Na imunidade física, porque tudo está ligado pela nossa pineal, pelo nosso centro de força frontal, cardíaco, gástrico, ou seja, todos esses pontos de energia que nós temos no nosso corpo. Então, como é que resolve isso? Porque até agora eu levei por uma reflexão. Pelo autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer melhor. Foi o início da nossa conversa. O início da nossa conversa, o que é nos conhecer melhor? A série psicológica de Joana de Ângeles, já no livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série, ela nos leva a muitas deduções em que nós criamos para nós mesmos o nosso mundo. Isso não há dúvida. Nós somos a soma de tudo aquilo que nós fizemos. Aquela história, estou colhendo o que plantei, não precisa explicar de forma diferente. Então hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem.
E aí eu deixo a pergunta para vocês. O que vocês irão querer colher amanhã? Porque o que vocês estão fazendo hoje, analisem, isso é o autodescobrimento. Analisem como vocês agem com as pessoas, como vocês falam com as pessoas, quais são as suas reações. E a resposta virá de dentro para fora. Este é o único caminho, repito, para que nós possamos arraigar, retirar do nosso ser as causas dos sofrimentos. Porque os outros caminhos que a gente vem utilizando nas últimas encarnações, também diz Joana, é a fuga pelo ego. Nós temos, ela utiliza uma expressão máscaras, e a gente pode entender sem se aprofundar muito. Cada um, quando vai em determinados lugares, coloca uma máscara. Nós temos esse potencial de acordo com as nossas vivências atuais e anteriores. Então hoje eu vou para o meu grupo de amigos. Aí eu visto a máscara do grupo de amigos. E lá eu chego. E terminou o encontro, vira as costas, entrou no carro, já está chutando. Já está falando, mal de um, falando mal do outro. Tirou a máscara. Daqui a pouco nós vamos para a casa espírita, e isso eu não vou comentar. É uma perfeição, não é, meus irmãos? É uma perfeição, não é? Eu não estou debochando, pelo amor de Deus. Eu só estou ajudando a algumas reflexões, tá? É uma perfeição. Já pensou? Os espíritos nos dizem isso nos grupos mediúnicos. Já pensou se quando você conseguir ser lá fora, todos os outros dias da semana, aquilo que você está sendo dentro da casa espírita? É uma maravilha. Aí sim nós vamos passar para o momento que chamamos de regeneração. Até agora, pelo que a gente vê, ainda está um pouquinho, ainda estamos a caminho, né? A caminho da luz. Então, gente, eu teria vários outros assuntos, mas eu acho que eu consegui em 30 minutos passar essa ideia, né? Aqui Joana de Ângeles, no capítulo 1 do livro Plenitude, ela coloca assim, abre aspas, a dor, porém, não é uma punição. Não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Conseguiram entender? Vamos analisar. A dor, porém, não é uma punição. Quem passa o sofrimento, quem passa as dores, de qualquer tipo de dor, porque dor às vezes é moral, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Isso é ótimo, ter dor moral é ótimo, é o primeiro passo para a mudança. Porque quando você nota que está fazendo mal a alguém, é o estupim da reforma, da mudança, que começa por você. Então ela diz assim, a dor, porém, não é uma punição. Então não é um Deus, os espíritos, não é que estão nos punindo. Isso é uma coisa que nós geramos. Então nós vamos ter que arrumar. Por isso vem a dor, por isso vem o sofrimento. É esse o processo. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Significa o que é isto? Que quando nós entendemos qual é esse processo e por que é esse processo, e nós tentamos a modificação quando notamos isso, é uma ferramenta, é um mecanismo que não precisa, na próxima vez não vai precisar sentir dor de dente para ir no dentista. Vocês me entendem? Porque eu já consegui entender esse processo. Então a gente vai drenando, vai reequilibrando. Agora a palavra reequilibrar. Nós estamos aqui para reequilibrar aquilo que a gente não fez bem feito. Esta é a função principal da nossa vida. E não arrumar o outro. Chega, gente. Chega. Quem quer modificar o outro só vai desperdiçar energia própria. Nós não modificamos os outros. E pior ainda, para finalizar, pior ainda, quando nós estamos tentando modificar os outros, até com esse entendimento, vocês vão repensar talvez,
Quando nós estamos investindo, dizendo para uma pessoa, você está errado, esse jeito de agir não está correto. Quantas vezes a gente tenta fazer isso com as pessoas? Corrigir as pessoas, fazer as pessoas passar situações difíceis entre as outras. Aí eu abro um raciocínio para vocês. Quem sou eu? Uma pessoa que veste esse corpo nesta vida, chamada Luciana, mas que já teve muitas outras vidas. E nessas outras vidas, tomou escolhas diferentes, aceitou ou não situações, e com isso eu fui acumulando tudo aquilo que eu escolhi pelo meu livre-arbítrio. Bom, quem é aquela pessoa ali que eu não, para não contar para ninguém, aquela pessoa que está ali? Não é espírito, tá, gente? Não se preocupe. Mas quem é aquela pessoa que está ali? Um outro espírito chamado Joãozinho, é hipotético, que também teve um mesmo caminho evolutivo, só que com todas as decisões e caminhos diferentes do meu. Então, é como se fosse ele ter um conhecimento e eu ter o meu conhecimento. E agora a parte principal do entendimento. Quem sou eu, ou quem eu acho que sou, para dizer que ele está certo ou errado? Quem sou eu? Se as minhas experiências foram totalmente diferentes da dele. E muitas vezes ele tem mais experiências positivas do que eu. E a gente não. Eu, como sou mais velho, sou um pai, sou irmão, sou amigo de verdade, é tu que está errado. Errado é uma situação em que nós temos que respeitar os irmãos. Eu sempre gosto de colocar o número 6 na frente de duas pessoas. Coloque o número 6 na sua frente e pergunte para outra pessoa, qual é o número que você está vendo? Ali do outro lado. Qual é o número, pessoal? 9. E agora eu faço outra pergunta a vocês. Quem está certo? Os dois. Como? Os dois. Pois é. E as pessoas brigam, às vezes se separam, criam inimigos, porque estão brigando por pontos de vista. Ah, mas é assim pronto. Não é assim pronto. Cada um tem um entendimento, uma bagagem, e isso nós deveríamos aprender a respeitar. E em vez de focar no outro, traga para dentro de você a se arrumar. E se arrumando, o outro vai ter vontade de descobrir o que tu fez para ser uma pessoa tão bacana. E aí vai, de algum jeito, tentar te imitar. Queridos irmãos, eu agradeço a oportunidade, agradeço o momento, agradeço a casa. Deu tudo certo como foi planejado. Que o Mestre Jesus continue abençoando essa casa, todos vocês, suas famílias. Eu abençoar é uma palavra tão forte que a gente nem imagina. Esse tempo que eu estava lendo, e abençoar é você desejar que algo de Deus, Jesus, envolva outra pessoa, ou as outras pessoas que você deseja isso, e que crie-se um campo de energia de proteção a essa pessoa, ou esse grupo. Então, que Jesus abençoe todos vocês que estão numa sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite, cuidando do ser que é verdadeiramente importante, que é o Espírito, é você. Um grande abraço no coração de vocês, muito obrigado pela oportunidade.